Graça e misericórdia sejam multiplicadas sobre a nossa boa e amada Igreja Batista da Graça e a todos os visitantes que se achegam para esse nosso primeiro culto do ano de 2024. O Senhor esteja conosco. Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com o Pai. Nosso Deus, nós somos muito gratos, porque nas primeiras horas desse domingo, dia do Senhor, no primeiro culto deste ano de 2024, nós aqui nos congregamos. Isso é graça do Senhor. O tempo é graça. A vida é graça. Os dias se passam como uma expressão da graça e da longanimidade do Senhor. Pedimos que neste ano que se inicia, Tu abençoe os nossos lares, as nossas famílias, nossos cônjuges, esposos e esposas, pais e filhos. Que seja, Senhor, um ano favorecido para as nossas famílias. Oramos pelos nossos trabalhos, aqueles que aqui são empregados, os que são empreendedores, os prestadores de serviço, os profissionais liberais, aqueles que com responsabilidade e pesos conduzem as suas empresas. Ó Deus, abençoa, para que esse seja um ano próspero e dele possamos auferir o sustento e a promoção do crescimento das nossas famílias e da nossa pátria. Oramos pelos nossos estudos, pela formação de todos aqui. A quem cuida dos filhos em casa, àqueles que instruem os seus filhos na educação domiciliar, as crianças nas escolas, os jovens, até os nossos universitários e acadêmicos em geral. Que o Senhor possa abençoar a todos, que seja um ano proveitoso de crescimento, de conhecimento. Abençoa a nossa igreja, os seus cultos, que permaneçam cristocêntricos, que reverenciem o Senhor e a tua presença, abençoando o Senhor com graça no Espírito Santo, a pregação e o ensino. E o testemunho do Evangelho de Cristo por meio dessa igreja e a nossa comunhão em Cristo, preservando todos nós a unidade do povo de Deus, aqui comprado para comunhão com Cristo Jesus. Por fim, abençoa a nossa cidadania aqui neste mundo, a começar da nossa cidade, São José dos Campos e adjacências, nesta boa e especial região do país chamada Vale do Paraíba. Abençoa-nos aqui, abençoa-nos nesse estado mais próspero da nossa federação, que é o estado de São Paulo, nesse país, no Brasil, que se depara ainda diante de imensos desafios. Seja conosco, dá-nos sabedoria, dá-nos um espírito inteligente para exercermos a nossa cidadania mais responsável, lembrando-nos que somos, todavia, cidadãos, sobretudo, do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos agora com a tua palavra em Cristo Jesus. Amém. Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Eu lerei daqui a pouco, a partir do verso 41 até o verso 46. E se você puder, eu gostaria de insistir que você mantenha o texto bíblico aberto em Mateus capítulo 22, de 41
a 46. Você deve saber, os gregos tinham a sua mitologia, os antigos gregos. E a montanha mais alta da Grécia era e continua sendo o Monte Olimpo. É do nome Olimpo que vem a nossa palavra Olimpíadas. O Olimpo tem a altitude de 2.900, quase 2.918 metros e uma proeminência topográfica de 2.355 metros. E o ponto mais alto do Monte Olimpo é designado em grego por Míticas. Palavra que em grego tem a ver com nariz, por conta do formato, que estabelece inclusive relação com os mitos. A razão é que o ponto mais alto do Olimpo, ou o nariz do Olimpo, rendeu muitos relatos, muitas narrativas e muita fábula. Na mitologia grega, o Monte Olimpo era a morada dos 12 deuses do Olimpo, ou os principais deuses do panteão grego. Mas aqueles deuses tinham suas fraquezas. Aliás, deve ser dito com muita clareza, eram piores do que os homens, porque eram projeções, eram criações das imaginações dos homens. Porque os antigos gregos tinham deuses para tudo. Toda a explicação antes dos filósofos milésios era buscada através das narrativas mitológicas, ou seja, os gregos explicavam tudo aquilo que existe através de narrativas míticas. E Evêmero, que foi um grego que viveu no século IV a.C., ele expressou a convicção de que os deuses gregos não eram mais do que personagens históricos de um passado obscuro que foram amplificados por uma tradição fantasiosa e lendária. Então, a partir de Evêmero, a mitologia era um evemerismo, segundo o pensamento de Evêmero. E houve, aliás, um outro pensador que sustentava a mesma opinião. Ele afirmava que os deuses são coisas ou homens que na antiguidade foram importantes, pelo que passaram a ser endeusados. Observe, os gregos são uma antiga civilização na base do Ocidente, e o ponto mais alto dos antigos gregos era uma montanha com menos de 3.000 metros de altitude. E nesse ponto mais alto, as míticas do Monte Olimpo estavam os seus principais deuses. E deuses temperamentais, e deuses mutáveis, e deuses cruéis, e deuses vingativos, que, acrescente-se, não se harmonizavam, não viviam em paz entre si. E a espiritualidade de muita gente não tem ido muito além das míticas do Olimpo ou do nariz do Olimpo, que é a espiritualidade, o ponto mais alto da existência de muita gente, do universo de muita gente, é assim. Estou aqui numa série que ministrei durante o Advento e que estou prosseguindo nesse início de ano, também no fim de ano,
que não farei o encerramento hoje, darei alguma sequência, chamada É Chegado o Reino dos Céus. Chegamos agora aqui a Mateus capítulo 22. Esse texto faz parte do ensino de Jesus no templo. Na Semana da Paixão, o Senhor Jesus Cristo está a condenar a religiosidade judaica, caracterizada por justiça própria. E esses religiosos judeus trazem, assim, dificuldades, ou pretendem, perdão, trazer suas dificuldades com indagações sutis, ardilosas, perguntas, armadilhas para ele. Tentam colocá-lo em dificuldade, trazem a questão do tributo, se era lícito pagar o tributo a César. Eles queriam trazer para Jesus não apenas uma pecha de dificuldade doutrinal, porque os judeus tinham o dever de investigar a doutrina de uma pessoa, mas eles também queriam trazer para Jesus, por conta da dominação romana, uma pecha política, uma dificuldade, um embaraço político. E eles trazem essa questão do tributo. É lícito pagar imposto a César ou não? Ao que o Senhor Jesus responde de uma maneira inteiramente sábia e extraordinária. Depois vem os saduceus, que aliás não criam na ressurreição, porque eram religiosos, mas com um certo materialismo, digamos assim, e trazem uma questão para Jesus, uma espécie de questão bastante astuta, perguntando sobre a ressurreição de alguém que casou e teve várias esposas, ao que Jesus também responde, inclusive fazendo referência a textos religiosos judeus, deixando os saduceus, líderes do Sinédrio, também calados. E aí vem o Senhor Jesus responder agora uma outra indagação dos fariseus sobre qual é o grande mandamento. Eles pensam trazer agora uma pergunta mais sofisticada, ao que Jesus não apenas responde com absoluta pertinência e centralidade do conceito da lei, como também os deixa embaraçados. E agora vem o Senhor Jesus para encerrar essa coisa chata, para pôr fim a essas picuinhas bobas, e faz uma pergunta. Aliás, ele faz 3 perguntas que giram em torno de uma questão principal. Eu peço que a gente leia a partir do verso 41. Reunidos os fariseus, aqui não é uma reunião comum no templo, você precisa ir ao verso 34, que os fariseus estavam reunidos com os saduceus em conselho, reunidos nesse sentido, de colocar dificuldades para Jesus. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam eles, de Davi. Primeira pergunta aqui que Jesus faz aos líderes ali reunidos no templo é: que ideia fazeis do Cristo? Que ideias vocês fazem do Messias, do ungido? Os judeus tinham uma milenar esperança messiânica, era antiga, como nós já vimos nas palavras que antecederam a esta. Os judeus aguardavam o Messias da linhagem de Davi, pelo que eles responderam com alguma exatidão: é filho de Davi. Agora Jesus faz uma segunda pergunta. Replicou-lhe Jesus:
Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus agora então avança e traz uma segunda pergunta. Se ele é filho de Davi, como, pois, Davi, pelo Espírito, nos Salmos, chama-lhe Senhor, dizendo... E agora ele cita um dos versos do Antigo Testamento, mais citado no Novo Testamento. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, diz o apóstolo Pedro, Salmo 110, verso 1, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado, por escabelo dos teus pés. 5 vezes, em diferentes estratégicos lugares do Novo Testamento, este texto é citado. 3 vezes, aliás, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. 4 em situações, ele é citado assim, textualmente, sem contar as referências implícitas, o que significa que nós temos aqui um conceito muito crucial ao Novo Testamento. E o texto é assim, e na língua grega é igual a nós temos, disse o Senhor ao meu Senhor. Então você tem a palavra Senhor 2 vezes, e na língua grega é Kyrios, Kyrios, a palavra é a mesma, Senhor, Senhor. Mas, quando a gente vai ao Antigo Testamento, nos Salmos, Davi usou 2 vezes a palavra para Senhor, mas a primeira palavra é Jeová, de Yahová, disse Jeová ao meu Senhor, Adonai, Adão, disse Jeová ao meu Adonai, ao meu Senhor. São 2 palavras na língua hebraica. Jeová disse, Jeová é o único Deus, o judeu. Jeová disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo, por estrado dos teus pés. Assenta-te à minha direita, que é a posição de honra, no braço forte de Deus, no mesmo nível que Jeová, no ponto mais alto do universo. E antigamente, quando o rei pedia a alguém para assentar-se à sua mão direita, isso significava que aquele que ali estava tinha uma posição única, inclusive que eventualmente seria a quem o reino seria entregue. Ou seja, exemplo, um rei chamava o seu filho, o futuro rei, para assentar-se à sua direita. E aí ele diz, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Os reis têm seus inimigos, e todos os inimigos deles serão sujeitados e vencidos pela mão direita do Senhor. Os reis tinham tronos, seus tronos ficavam geralmente em planos mais elevados, e eles tinham um lugar para repousar os seus pés, chamados de estrado ou escabelo. E aí Jeová diz, Davi diz, aliás, que Jeová disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E quando nós contemplamos ali mais à frente a crucificação, parece que Deus se esqueceu de Jesus Cristo. Quem não se lembra aquele brado de Jesus na cruz? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu,
Por que me desamparaste? E agora você tem aqui, veja o que Deus diz a ele. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. E aí Jesus traz a terceira pergunta, no verso 45. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele seu filho? Ninguém podia responder, diz aí o texto, verso 46, palavra, nem ousou alguém a partir daí fazer-lhe perguntas. Cessaram aquelas armadilhas bobas, aquelas questões tolas. E agora o que eles vão fazer é, já que você não tem como vencer pela verdade, já que você não tem mais argumento, então usa-se a força, e é exatamente o que eles vão fazer a partir daí, o uso descomunal, absoluto e cru da força. Ou seja, Jesus censura a justiça própria dos escribas e fariseus, a ponto dele dizer, quando falará a lei do grande mandamento, que um só é o vosso mestre. Na revista corrigida, texto mais antigo, do texto grego, diz assim, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos, um só é o vosso guia, mestre, o Messias, o Cristo. O Senhor Jesus está afirmando que ele é maior do que o próprio Davi, de quem ele descende, e que Davi lhe chama Senhor. E não apenas isto, que este Senhor foi colocado por Jeová à sua mão direita, no mesmo nível que ele, no ponto mais alto de toda a realidade. Se a gente avançar um pouco mais, nós temos nos momentos finais desta semana da paixão, uma profecia de Jesus Cristo, o filho de Davi, acerca de si mesmo. Após a traição, Cristo foi preso e interrogado pelo Sinédrio, na casa do sumo sacerdote, e ali, como era um tribunal judeu, o interrogatório tinha a ver com doutrina, precisava ser doutrinal para os judeus e precisava ter implicações políticas para os romanos. E o texto bíblico vai dizer que Jesus guardou silêncio e nada respondeu até um momento. O momento é em que o sumo sacerdote tornou a interrogá-lo e lhe disse, és tu o Cristo? És tu o Messias? És tu o ungido? Aliás, o Evangelho de Mateus diz aqui que o sumo sacerdote introduziu as seguintes palavras, eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E aí Jesus quebra o silêncio e diz assim textualmente, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens dos céus. O Evangelho de Lucas diz assim, desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. E nesse momento em que Jesus responde àquela indagação direta, crucial, identitária, o Senhor Jesus responde com esta clareza, eu sou. O sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse,
que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos deram um veredito unânime, é réu de morte. E o texto do julgamento termina a dizer que puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe, profetiza, e os guardas o tomaram a bofetadas. E se você quiser saber qual foi a acusação na esfera judaica que levou Jesus à cruz, foi essa. Foi a sua afirmação. Eu sou o Messias. Eu sou o Filho de Deus. E desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus e virá com as nuvens do céu. Foi isto que levou o Senhor Jesus à cruz. Como termina o Evangelho? Os evangelhos contam a vida de Jesus. Se você for aos últimos versículos do Evangelho de Marcos, já que o relato de Lucas acaba no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, você verá lá assim, encerrando os evangelhos. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra, à direita de Deus. E tendo eles partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiram. E é o que você tem, desse momento em diante, quando o Senhor Jesus é recebido ao lado do Pai, colocado à direita do Pai, é o início da obra missionária da igreja, o trabalho evangelístico da igreja, o testemunho do evangelho do reino, que se observa no Evangelho de Lucas a partir do Pentecostes. Então preste atenção aqui, antes de nós refletirmos um pouco. Você tem uma proclamação, uma afirmação bombástica do Novo Testamento. Hoje há manchetes que nos chocam. Aliás, todo dia, depois que faço lá o meu café, tenho um tempo para o meu devocional, então vou lá e pegar as notícias. E todo dia é chocante. Porque há manchetes que nos chocam. As notícias na nossa timeline nos chocam. Coisas que nem acreditamos. Mas a informação mais bombástica, a informação mais desconcertante, a informação mais extraordinária do Novo Testamento é que há um homem judeu ressuscitado, entronizado à direita do próprio Jeová. Não há uma afirmação mais desconcertante do que esta. Será que nós temos a mínima noção de quão bombástica é esta manchete? Isso definitivamente não é algo trivial, não é algo banal. Talvez seja a notícia mais impressionante, mais grandiosa, de implicações gigantescas, dentre todas as informações do cristianismo. E esta é a agenda que está em curso na história, a saber, há um homem, hoje, judeu, ressuscitado, encarnado como Deus, entronizado à direita do próprio Deus. Isso não é pouco.
E é extraordinário nós servirmos a um rei assim. E desde agora já fazemos parte de seu reino. Nós estamos aqui no primeiro culto de 2024. E talvez tenhamos a seguinte pergunta, que é comum nessa época: o que nos aguarda? Posso trazer duas palavras. A primeira é que nós podemos estar seguros de que o sacrifício de Cristo já declarou a vitória sobre os inimigos. Assenta-te à minha direita, até que eu, Jeová, ponha todos os teus inimigos por debaixo dos teus pés. No canto chamado Benedictus, o sacerdote João Batista, como vimos no dia de Natal, pai de João Batista, ele diz que o Messias vem para libertar o seu povo dos seus inimigos. E numa parábola, Jesus faz referência a inimigos que não quiseram que ele reinasse sobre eles. Uma das parábolas, aliás, que antecedem a esse momento aqui. Aqueles homens ali disseram: não queremos que o Filho governe sobre nós. Esse é o problema básico. Esse é o grande diagnóstico. Esse é o ponto. O ponto é que aquele que está aí a rejeitar a Cristo, o que ele está a dizer, de fato é isso: não queremos que ele governe sobre nós. Cumprindo-se textualmente o que diz o Salmo 2, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Paulo, em suas epístolas, faz referência aos inimigos do Evangelho, a inimigos da cruz de Cristo, a inimigos do bem. E, aliás, ele relembra-nos que nós mesmos éramos inimigos de Deus e acrescenta: inimigos no entendimento pelas nossas obras malignas. Isso deve fazer a gente considerar aquelas frases comuns, populares, que dizem assim: todos são filhos de Deus, todos são amigos de Deus. Olha cá, olha para o meu dedão aqui. O escritor aos Hebreus dirá: Jesus, porém, tendo se oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, irmãos, em primeiro lugar, nós podemos estar seguros de que o sacrifício de Cristo já declarou vitória sobre os seus inimigos. A cruz é um brado de vitória. A cruz já é um fato em nossa história. A cruz é um fator determinante em nosso futuro. Por isso o Apocalipse descreve a vitória de Cristo sobre todos os seus inimigos. E o escritor aos Hebreus, o apóstolo Paulo, assinalam esse poder de Cristo acima dos espíritos malignos, dos demônios, de todo espírito, todo poder espiritual em rigor. Pedro dirá: uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes.
Então presta cá. Não tem um demônio, não tem um espírito maligno que não ficará debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, que já não esteja reconhecido como debaixo dos seus pés. A ponto do apóstolo Paulo dizer assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, em primeiro lugar, nós podemos estar seguros no início deste ano de 2024 que o sacrifício de Cristo já declarou a vitória sobre os seus inimigos, que a cruz é um brado de vitória, que a cruz é um fato em nossa história, que a cruz é um fator determinante em nosso futuro. Isso nos traz, em segundo lugar, a um conforto. Conforto diante dos momentos dificílimos vividos pela igreja. Você tem lá no Apocalipse as 7 igrejas, vivendo em provas, em perseguições, em desafios. Aí chegamos no capítulo 4, João vê um trono estabelecido no céu, inabalável. Inabalável. E aí você chega no capítulo 5 e você vê o cordeiro que caminha, e ele vai a um lugar intransponível, à direita de Deus, para apanhar o livro e desatar os 7 selos. Ou seja, o cordeiro chega num lugar que nenhum querubim chega, que nenhuma outra criatura chega, nenhum ser humano de hoje, de ontem e do futuro chega. Está lá o Senhor Jesus. Isso foi encorajamento para a igreja nascente, foi encorajamento para Estevão. Ele é jovem, é diácono, está pregando o evangelho, está testemunhando, e ele prega com fluência, e os seus inimigos começam a odiar aquilo que estão ouvindo. Começam a odiar de uma tal maneira que querem apedrejá-lo por blasfêmia. E aí você ouve assim, a Escritura dizer: enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, observe agora, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele, lançando fora da cidade, o apedrejaram. Apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Jesus era uma realidade para Estevão. Esse Jesus à direita do Pai, vivo, ressuscitado. E ajoelhando-se,
clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E com estas palavras adormeceu. Sabe, irmãos, os cristãos têm sofrido perseguições neste mundo. Atualmente, em alguns lugares, perseguições terríveis. Há cristãos morrendo nos dias de hoje por causa do testemunho que realizam. Isso aqui deve ser um conforto diante dos momentos dificílimos vividos pela igreja. Nos lembrar de quê? De que nós não estamos sem governo. Pode ser que lá em Brasília as coisas estejam titubeantes. Pode ser que os grandes poderes do Ocidente nós não confiemos nele, e há algumas razões para não confiar muito mesmo. Mas nós não estamos sem governo, porque o trono não está desocupado. O trono, como vimos tempos atrás, nunca esteve vazio, e Cristo não está inativo. E quando ele percebe o sofrimento do seu povo, como viu Estevão, ele ergue-se e coloca-se em pé, e ele é esperança viva, real para a igreja. Eu termino. Nós temos hoje pódios. Pódios em nossos campeonatos, pódios em nossas competições, pódios na Olimpíada, que aliás será esse ano, porque é ano bissexto. E no pódio, o lugar mais alto é para o vencedor. Queria dizer um fato que me chamou muita atenção. Foi no Grande Prêmio da Áustria, em 2002, no circuito de Fórmula 1. Aquela foi uma das corridas mais controversas da Fórmula 1. Foi no dia 12 de maio, Dia das Mães, e um corredor brasileiro, que aliás, a gente nem é assim tão... a gente nem fala tanto dele assim com muito prestígio, sabe? Chamado Rubinho Barrichello. Ele liderou todos os treinos livres. Ele fez uma pole position. Ele liderou a corrida no circuito de All-Ring observe, da primeira até a última curva. Seria a segunda vitória de Rubinho na Fórmula 1. A segunda seria. Mas não foi. Porque o seu companheiro de equipe, grande corredor, que aliás hoje está em condições assim agonizantes, não é? Michael Schumacher dominava aquela temporada. E Schumi, como era chamado, tinha vencido 4 das 5 provas até então. Ele liderava o Mundial de Pilotos com folga, com folga. Mesmo assim, a Ferrari deu a seguinte ordem: Barrichello teria que abrir mão da vitória. Algumas voltas de discussão pelo rádio que culminaram. O brasileiro decidiu fazer a manobra a poucos metros da linha de chegada. E o alemão venceu a prova. E lá no autódromo em Spielberg, na hora que eles sobem aquele pódio, o auditório explodiu em vaias. Em vaias. E Schumacher, constrangido,
cedeu a posição mais alta do pódio ao brasileiro. Era ali uma repetição do que tinha acontecido um ano antes, naquele mesmo circuito, quando Barrichello estava em segundo e cedeu a posição para o companheiro. E agora que ele tinha o companheiro primeiro lugar, folgado, ele acreditou que se estivesse na liderança, a ordem jamais seria dada para que ele deixasse o companheiro passar. Mas isso, infelizmente, não aconteceu. Ele estava definitivamente, completamente equivocado. Se depois, não agora, você for lá as fotos, você vai observar algo interessante. Os dois corredores estão chorando no pódio. E a razão é simples. Ambos sabem que aquilo não refletia a realidade daquela corrida. Porque o ser humano mais simples sabe que é uma coisa ridícula, é artificial e até vergonhosa subverter um pódio. Subverter um pódio. Sabe, gente, o mundo está cheio de montinhos olímpicos. E a informação bíblica, e com isso eu termino, é esta: a posição mais elevada do mundo não é a minha. E, para desagradar você, a posição mais elevada do mundo não é também a sua. A posição mais elevada do mundo, mamãe, nem é do seu filho. A posição mais elevada do mundo, vovó querida, nem é do seu neto. A posição mais elevada do mundo não é do seu herói, nem de alguma outra pessoa com destaque neste mundo, com seus milhões de fãs ou seguidores. O cristianismo proclama, sem qualquer parcimônia, sem qualquer relutância, a mensagem bíblica cristalina, clara, peremptória, que é esta: Jesus Cristo está no ponto mais alto e tem toda a autoridade, inclusive sobre mim e sobre você. E o ponto é, alguns reconhecem isso, outros ignoram isto, outros não creem nisto, outros há que escarnecem disto, outros odeiam isto, mas esta posição no pódio não depende de você, e nem de mim, e nem de ninguém. A posição, a informação soberana da Bíblia é esta: que isso é um ato soberano de Deus e que nós não podemos mudar isso, a ponto de que o apóstolo Pedro, na primeira grande pregação apostólica, no livro de Atos, fará a seguinte declaração formal da igreja a este mundo, a começar da própria nação judaica. O apóstolo Pedro diz assim: esteja absolutamente certa toda a casa de Israel de que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Eu queria dizer para você algo. E se você está aqui, você está ouvindo a palavra que será gravada e chegará até você. Se você é um descrente, ou se você é um teólogo liberal que não crê na informação das Escrituras, ou se você não presta a devida reverência ao texto sagrado, eu queria dizer para você algo desconcertante, que vai incomodá-lo ainda mais.
Isso aqui não é uma tese, e muito menos uma hipótese, e nem uma mera proposição. Isto é uma afirmação da igreja. Isso é uma afirmação do texto bíblico. E a história da igreja caminha debaixo deste norte, dessa orientação, desta realidade, desta autoridade absoluta do reino de Cristo. E eu queria terminar com a mesma pergunta que Cristo fez aos religiosos judeus. A você, hoje, a nós. Que ideia você faz de Cristo? Que ideia você faz do Messias? Que ideia você faz do ungido? Que Deus te abençoe e que nos dê graça. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos, porque somos uma geração incrédula, uma geração superficial. Ajuda-nos a termos mais fé para contemplarmos esse Cristo assentado à direita da majestade nas alturas. Ajuda-nos a ver nisto quão desconcertante e extraordinária é esta afirmação. E ajuda-nos a nos posicionarmos diante dela. Oramos em Cristo Jesus.